Olá, saudações meus amigos e minhas amigas, quem vos fala é Clodomiro Jardel Gaio, eu que sou professor de filosofia. Vamos dar início às nossas aulas com esta querida matéria que é importante no Enem, no vestibular e claro para você estudante do ensino médio. O intuito hoje é dar sequência ao nosso conteúdo, vamos trabalhar sobre o processo histórico e sociocultural que proporcionará o surgimento da nossa querida matéria, cuja função é pensar, refletir e explicar através da razão não só os fenômenos da natureza, mas também as questões existenciais da humanidade. Antes de darmos início, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu joinha, compartilhe, comente, nos ajude a divulgar e dar prosseguimento com esse trabalho que eu acredito que seja de suma importância para você. E lembrando, entra lá no meu site www.clodomirjardelgaio.com.br, tem um artigo que fundamenta a nossa aula e questões do Enem e de vestibulares do sul do Brasil, ok? Vamos dando início então. Para que a gente possa entender esse processo, primeiro é necessário compreendermos uma questão histórica da humanidade. O homem, quando tem razão de si e começa a se reorganizar, ele vive de uma forma nômade para sobreviver. Coleta, caça e migra para outras regiões quando há falta de alimento. Mas com o advento da agricultura, cujo fator revolucionará a humanidade e proporcionará o surgimento das civilizações, ele passa a viver em locais fixos, principalmente em locais onde há água em abundância. Por exemplo, o Egito, a dádiva do Nilo, a Mesopotâmia, Babilônia, os fenícios, os sumérios e a nossa Grécia. Civilizações que surgirão à beira de rios, onde havia água em abundância para poderem sobreviver, plantar, produzir e também futuramente comercializar. Olha só que ponto importante. Quando o homem passa a viver em um local fixo, ele estabelece uma organização social. Ele passa a reorganizar-se e dar início às grandes civilizações. E graças ao processo do advento da agricultura, quando as civilizações passam a surgir e se reorganizar, povos, tribos, vilarejos, grandes nações passam a impulsionar a sua vivência e expandindo seus territórios. E nada mais importante do que estabelecer províncias. Na Grécia Antiga não foi diferente. Olha só, a partir do século VII ao VI, vai surgir na Grécia a polis, as famosas cidades-estado. O que era uma cidade-estado? Eram províncias de uma mesma nação que eram independentes, tinham um processo cultural local específico, tinham leis próprias, eram autônomas em relação às outras cidades e também tinham uma autocracia própria, isto é, um poder próprio, uma forma própria de governar, de se reorganizar. Olha só, hoje no Brasil nós temos inúmeras cidades, mais de 5.000 cidades, e todas elas estão organizadas e tuteladas pela Constituição Estadual do seu Estado e também pela Constituição Federal de 1988. Ou seja, elas são independentes, mas são interligadas no processo legislativo e também na questão de governança. Tá? Olha só, dependentes por um único presidente e também por um governador, quando se torna a relação do Estado. Na polis, na cidade-estado grega, não, elas eram independentes. É como se fosse, por exemplo, eu que moro em Chapecó. Chapecó é uma cidade totalmente independente no sentido da legislação, no sentido cultural, no sentido da organização, da administração do poder em relação às cidades vizinhas, como Xanxerê e Concórdia. Claro que elas têm uma independência, uma autonomia hoje, mas os prefeitos estão subordinados aos decretos e leis do Estado e inclusive da Federação. Perceba que há uma autonomia limitada dentro do processo judiciário. Na antiga Grécia, não. Elas eram independentes, elas eram autônomas, correto? Dentre essas cidades-estado, a que vai ganhar uma proporção nacional naquele período e depois na posteridade é a nossa querida Atenas, lá onde tem o Panteão e onde surgiu, claro, os Jogos Olímpicos. Ponto importante. E Atenas ganhará uma proporção mundial, não só no processo cultural, mas também na produção de conhecimento, porque ela será a precursora de 3 princípios fundantes da nossa querida democracia. Primeiro, a isonomia, que é o princípio da igualdade. Segundo ponto, a isocracia, a possibilidade de exercício do poder pelas pessoas que eram livres. Terceiro ponto, a isegoria, que é a possibilidade da igualdade de defesa de ideias
na ágora, nas assembleias, na eclésia, que é a nossa assembleia, ok? São esses três princípios, a igualdade, possibilidade de exercício de poder e a defesa das ideias, que vai surgir e proporcionar a nossa política. Olha que ponto importante. Lembrando que política é uma palavra que deriva da polis, cidade. Política é uma palavra, o significado etimológico é a casa que participa das decisões da cidade. Oikos, em grego, é casa, polis, cidade, ou seja, é a casa que participa das decisões da cidade. Então, nesse processo gerador da política, então política não é a questão partidária. A política são as pessoas que decidem o futuro da cidade, que decidem o futuro do estado, do país e também da comunidade nas quais elas viviam. Por isso é importante que você participe, que você opine, que você apresente as suas ideias para que você possa construir uma democracia. Claro que a democracia grega não é a mesma dos dias atuais. A democracia grega, ela é o princípio da formação da publicidade de ideias. Perceba o seguinte, então, nós temos aqui o início da política, o início da formação e da possibilidade das pessoas decidirem e opinarem sobre aquilo que desejam para o futuro da sua cidade. Então a democracia representa o quê? Demos, povo, kratos, poder, é o poder do povo. O poder está na mão das pessoas. Isso graças a legisladores como Clístenes, Solon, que vão proporcionar através das leis, através da incentivação do discurso público na ágora, que as pessoas pudessem construir o futuro da cidade, do local em que estavam vivendo. Então é na ágora que vai proporcionar o aflorescimento desta democracia. A ágora eram praças públicas onde as pessoas se reuniam para discutir o futuro da cidade, se iriam aumentar ou reduzir os impostos. Lá nessas assembleias, nas eclésias do grego, era onde aconteciam os discursos, onde vai surgir a oratória, onde vai surgir a dialética, porque as pessoas discutiam. É lá que vai surgir a dialética, porque no início a dialética era um jogo de alto nível, onde as pessoas discutiam ideias com a tese, a antitese e a síntese. Ou seja, as pessoas discutiam e vencia a melhor opinião, a opinião mais lógica. E aqui também vai surgir a retórica, é onde vai surgir a persuasão, é onde vai surgir os sofistas, que nós iremos ver mais adiante nas próximas aulas. Dentro desta relação, então, do discurso, da oratória, da dialética, vai surgir um termo fundamental para Atenas, que é a cidadania. Então, todo cidadão, ele poderia participar da política. Ele era um homem livre, ateniense e maior de 20 anos. Dentro desse contexto, o cidadão poderia discursar na Assembleia, poderia, através da sua oratória, convencer os demais referente ao seu projeto, à sua ideia e, claro, dentro do processo dialético, vencer o discurso, sendo aclamado não só pelo povo, mas também pelas pessoas que exerciam o poder na polis, tá certo? Então, é esse contexto que vai proporcionar o surgimento da nossa querida filosofia. Perceba, então, que é graças ao surgimento da polis, a organização social dos gregos, com o advento da política, onde as pessoas passam a discutir, refletir, pensar e criticar e, acima de tudo, construir um futuro diferente dos demais. E essa relação do discurso, da oratória, da dialética vai fazer com que os gregos parem e pensem e percebam que o mito, aquilo que estudamos na aula passada, já não seja suficiente para sustentar as questões, indagações e a verdade que tanto o grego quis responder ao longo do tempo. Perceba o seguinte, então, com esse processo, o homem vai buscar desenvolver, olha só, o logos. Ele vai buscar explicar a razão de ser das coisas. Como é que, então, o universo funciona? É preciso ter um fundamento, é preciso encontrar a arqué, princípio de todas as coisas. A vida tem um início? Tem, mas de onde vem esse início? Como pode uma semente tornar-se uma árvore frondosa? Como pode um pequeno bebê se tornar um homem forte? E como pode um homem forte envelhecer e padecer a morte? Perceba o seguinte, eles buscam explicar a physis, a essência da natureza. Como pode chover, como pode ventar, como pode em um ano dar boa safra e no outro uma safra inferior. Tudo isso, todas essas inquietações,
todas essas indagações, o humano vai buscar responder através da filosofia. Então, esse processo vai gerar então a razão de ser das coisas. O homem vai buscar explicar por como as coisas funcionam, como é o seu fundamento, o seu princípio, o princípio da natureza e, acima de tudo, esses primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, eles vão buscar explicar a physis, isto é, como a natureza funciona. Então, são esses três princípios, o logos, a arqué e a physis, que vão impulsionar a filosofia, e isso será ponto para os pré-socráticos, os quais vão buscar ao seu modo desenvolver um logos, uma razão de ser das coisas, apresentando uma arqué, apresentando uma physis. Ok? Então serão os pré-socráticos que vão buscar apresentar o fundamento da natureza. É isso que a gente vai ver na aula que vem, com Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, pensadores pré-socráticos que vão buscar apresentar a razão de ser das coisas. Perceba então que é esse processo, é graças à política, é graças à democracia, é graças ao discurso, à cidadania, à possibilidade de discurso, de defesa de ideias que vai originar a nossa querida filosofia. Um forte abraço a todos, compartilhe esse material, se inscreva no nosso canal, entra lá no meu site, tem um artigo que fundamenta a nossa aula e, claro, questões. Deus vos abençoe e, claro, um abraço!